Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Bem gente, essa semana eu peguei alguns defensores do globo querendo utilizar as escrituras para defender o globo. Porque eles falam muito que a gente utiliza as escrituras, né, para defender a Terra plana. E tem alguns aí se utilizando desse artifício para poder tentar defender o globo. E a falácia que eles utilizaram dessa vez é falar da passagem de Ezequiel, capítulo 5, onde diz que Israel está no meio da terra, né? Está no centro ali da terra. E eu vi várias discussões em torno disso, que eles nos acusam de utilizar as escrituras para defender o globo. Mas muitos lá estão utilizando essa passagem, utilizando essa passagem para defender a bola molhada deles. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro, se a gente, porque é muito simples de entender por que eles estão falando isso. Porque o centro da Terra, no modelo da Terra plana, nós sabemos que é o Polo Norte. Então eles estão utilizando esse tipo de falácia para pegar essa passagem e dizer que Ezequiel falou que o centro da Terra, o meio da Terra é de Israel, estava no meio da Terra. E como a gente diz que o Polo Norte é o meio, é o centro, então a gente estaria errado, a Terra não seria plana por conta disso. Então, se você pegar um modelo do globo aí, um modelo geográfico, você tem aí o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. Então, o centro, segundo o que nos apresentam a pseudociência nesse pseudo-modelo de Terra, o centro da Terra seria ali no Oceano Atlântico, né, na costa oeste da África. Você percebe que Israel está mais a nordeste ali, né? Você tem ali o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, Israel está ali. Tem o canal de Suez ali, o Egito, a nordeste ali da África. Então Israel está posicionado ali. Ainda que nós trouxéssemos o meridiano de Greenwich mais para a direita e colocássemos ele em cima de Israel, segundo o modelo do globo nos apresentado para nós, Israel já mesmo assim não seria o centro, porque ela não está localizada na linha do Equador. Agora então, para esses caras que estão utilizando esse tipo de falácia, vamos compreender o contexto histórico com o qual Ezequiel tratou este assunto, né? Então Ezequiel viveu naquela época ali em que Israel vivia no cativeiro babilônico, né? Depois da invasão de Nabucodonosor, que pilhou o templo, pilhou Jerusalém e levou o povo cativo lá para a Babilônia. Então Israel estava fazendo uma lamentação e escreveu isso. Israel, eu te coloquei no meio da terra, tá? Mas é preciso entender o contexto histórico, né? Porque um texto sem contexto é isso que acontece. Então eles utilizam de qualquer falácia para isso. Então eu peguei um mapa aqui, uns mapas antigos aqui, interessantes, tá? Você tem ali Israel, os mapas antigos eles sempre eram traçados assim, em sua maioria, tá? Israel sendo posicionada ali no meio, tá? Tanto que tem algumas traduções, olha só como esses caras, eles falam as coisas e não eles só leem uma frase e saem falando aquele monte de baboseira. Tanto que existem traduções que diz, Ezequiel falando, eu te coloquei no meio das nações, certo? Então vamos lá. Você sabe que o berço da civilização é ali, aquela área, a Mesopotâmia, lá onde surgiu, é o início da civilização, os povos lá, os povos fenícios, os povos sumérios. Então começaram ali. Na escritura relata como Nimrod fundou Babilônia, fundou Babel, né? Nínive e outras cidades, criou inúmeras cidades, e sendo ali, naquela área da Mesopotâmia, o berço da população. Ali se expandindo. A partir do momento que aquela população se expande, ela vai, né, vai traçando ali um modelo geográfico para o mundo conhecido. Entendeu? O berço da civilização é aquela região da Mesopotâmia. E foi traçado a partir dali um modelo geográfico para o mundo conhecido, em que Israel se encontrava assim no meio de todas as nações. Você pode reparar aqui, ó. Pro lado de cá você tem ali as Arábias, né, Damasco. Pro lado, você sabe que pro lado a leste, aqui é a leste, né, a oeste, você tinha o Egito, o reino etíope. E tem até outro mapa interessante aqui, que coloca Israel aqui no centro, e coloca aqui, você pode ver a África, aqui à direita a Ásia e à esquerda ali a Europa. Então, para aquele mundo conhecido daquela época,
Israel estava no meio das nações e era tratada dessa forma, inclusive para os cartógrafos da época. Entendeu? Então, pro mundo conhecido, gente, pro mundo conhecido da época, Israel estava assim no centro da terra. Ezequiel não errou, tá? Ezequiel não errou quando ele diz, e dependendo da tradução, ele diz: eu te coloquei no meio das nações. Israel estava assim no meio das nações. Seja ela europeia, africana, ali você tinha os reinos egípcios, etíope, do lado de lá você tinha... Tanto que ela foi invadida, Israel foi invadida por vários povos, pelos assírios, pelos babilônios, ela foi invadida mais tarde pelos gregos, pelos romanos, né, que vinham da Europa, povos que vinham ali da zona dos povos árabes e povos que vinham da África. Então você percebe que Israel, sim, para aquele momento histórico, para aquela situação, estava assim no meio da terra, conhecida, civilizada. O Pai colocou ela no meio das nações, para aquela época, para aquela situação. E se tiver algo também, um viés espiritual, aí também, se você analisar pelo lado espiritual, aí pode ter outros significados também, essa situação. Porque tudo que o Pai fala lá, o Messias mesmo diz que minhas palavras são espírito e vida. Então, apesar de ele utilizar coisas físicas, às vezes sombra, essas coisas físicas que ele se utiliza são sombra das coisas espirituais. E isso pode sim, a Israel espiritual, a Jerusalém espiritual, e não aquela física. Mas ainda que fosse física, Ezequiel não errou. Porque realmente Israel, para o mundo daquela época, se você fosse traçar um modelo geopolítico, geográfico da época, Israel estaria ali no meio das nações, das civilizações que existiam. Então Ezequiel não errou e você não pode utilizar esse tipo de falácia, tá? Para poder justificar que a Terra é um globo. O desespero é tão grande que eles estão se utilizando de todos os artifícios possíveis e imagináveis, de forma suja, sem fazer uma análise crítica do que estão falando. Então, como eu digo, gente, uma dica que eu vou dar ao globaloide, tá? A esse povo que defende, ao globalista que defende o globo com unhas e dentes. Vou dar uma dica. Se utilize da imaginação fértil de Copérnico. Se utilize lá da astrologia, do adivinha da cor dinamarquesa Kepler. Se utilize das teorias de Newton, da gravidade, daquela que ele criou observando o templo de Salomão, segundo o seu próprio biógrafo. Tá? Se utilize lá de todas essas parafernálias que Tesla chamou de teorias, cálculos matemáticos e lixo filosófico, que Tycho Brahe chamou de modelo ideológico. Tá? O astrônomo Tycho Brahe chamou o heliocentrismo de modelo ideológico, religião. Então se utilizem da religião, das falácias da religião heliocêntrica, se utilize de todas essas teorias loucas. Tá? Se utilize lá da teoria do Big Bang do padre jesuíta Lamatre. Se utilize dessa teoria dele, que ele se baseou lá na mitologia hindu para poder construir, para fazer a sua construção do deus Shiva, do deus Brahma. Se utilize lá na mitologia hindu, se utilize de tudo. Agora, não tente provar o globo utilizando as escrituras, porque vai ser só tiro no pé, gente. Então, é isso que eu queria passar aqui para vocês. Se gostaram do vídeo, mete o dedo no like. Estaremos sempre juntos aqui em busca da verdade e mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.